Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Vamos para o vídeo de hoje. Eu quero dar uma sequência ao último vídeo em que eu falei no fato de nós muitas vezes estarmos na igreja e perdemos Jesus. Hoje eu quero falar sobre morte espiritual. Você pode pensar que o porquê eu estou abordando esses temas, porque eu sou uma serva do Senhor e eu estou na igreja há muito tempo. E eu vejo e já vi ao longo de todos esses anos tantos amigos, amigas que se perderam ao longo do caminho. Então eu senti no coração, senti da parte do Senhor em estar abordando esses assuntos para que sirva de alerta para mim, para você que me acompanha, para todos aqueles a qual puderem ter acesso a esse vídeo. Vamos lá então à palavra de hoje, pegar aqui meu assistente. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler alguns versículos. Vou ler aqui o versículo 2, que diz assim: E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor, tu sabes. E disse ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui no versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e puseram em pé um exército de sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? É uma palavra maravilhosa. Eu sempre falo que é uma palavra maravilhosa porque eu acho a Bíblia incrível, maravilhosa. E a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não apenas os meus, mas os seus também que me acompanha, que serve ao Senhor na sua igreja, na sua congregação, né? É algo que nos dá um norte, que nos dá uma direção. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu entendo que isso resume toda a Bíblia. Porque quando nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um caminho, Jesus nos dá esse caminho. Quando nós precisamos saber a verdade, Ele é a verdade contra as mentiras deste mundo. E quando nós precisamos, quando nós estamos desanimados, que nós estamos ali morrendo, nós precisamos de vida, Ele é a vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é suficiente. E eu quero falar aqui das 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é da carne, daqui, quando a pessoa morre e aí o corpo se separa da alma e do espírito. É isso aqui, que a terra vai voltar para a terra. A morte espiritual, que é o tema central de hoje, é quando nós estamos vivos, mas nós estamos mortos espiritualmente. E quando eu falo morto espiritualmente, é separado de Deus. E às vezes nós podemos estar mortos espiritualmente dentro da casa do Senhor. E a terceira morte é a morte eterna. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 20, sobre a morte eterna, que é a segunda morte. Se porventura nós morrermos aqui a nossa carne, morrer fisicamente, mortos espirituais, nós iremos sim para a segunda morte, que é a morte eterna, e isso é muito sério. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar, nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos recolher, então nós temos que estar apercebidos, a Bíblia fala, apercebidos, e não imprudentes, e não ali vagarosos. Pelo contrário, a gente tem que falar: Senhor, eu estou preparada para a sua vinda. Senhor, eu estou preparada para o Senhor me chamar.
E aí, como eu disse, hoje o tema central é a segunda forma de morte, né, que é a morte espiritual. Quando a gente lê essa palavra de Ezequiel 37, a palavra de Deus está falando que o espírito, ali os ossos que estavam secos, eram muitos ossos, e que esses ossos eram a casa de Israel. E aí o Senhor falava: profetiza, profetiza, profetiza. E a palavra do Senhor fala que tinha ruídos, osso com osso, mas não tinha espírito. E foi nascendo nervos, foi nascendo ali toda a questão física, estrutural, mas não tinha espírito. E às vezes nós somos assim também. E aí você me ouve falando isso, quem está do outro lado, imagina, nossa, Vanessa ora o dia inteiro. Não, eu também tenho meus momentos difíceis. Eu trabalho, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho uma vida profissional, eu tenho minhas obrigações na igreja, eu estudo. E eu também me canso, como qualquer pessoa, assim como você. O grande problema é que nós nos conformamos. Quando a gente vai lá para o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Para que eu tenha acesso e experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu tenho que ter uma transformação de mente, metanoia, mudança de mente. Eu não posso me conformar. E aí, lendo essa palavra, nós entendemos que dentro da casa do Senhor, mais uma vez, eu estou trazendo, assim como eu trouxe no último vídeo, dentro da casa do Senhor nós podemos estar mortos. E o Senhor está falando assim: profetiza. E aí a palavra do Senhor fala assim, que Ele vai abrir a sepultura e que Ele vai resgatar aquilo que está morto. Às vezes nós estamos mortos e nós estamos conformados. A gente não ora, a gente não participa dos cultos, a gente não lê a Bíblia, a gente não tem momento com o Senhor e acha que está tudo bem. Eu já dei esse exemplo muitas vezes na igreja, eu vou dar para vocês também esse exemplo. Entre num quarto escuro e apague a luz. No começo você não vai enxergar nada. Passou 10 minutos, você vai enxergar algumas coisas. Passou 30 minutos, você vai enxergar quase normal. Passou uma hora. Não tem mais diferença para você, porque você se acostumou com o escuro. Você se acostumou com as trevas. Esse é o nosso problema. Nós vamos deixando. É normal não orar. É normal não se. É normal, é normal. Uma pessoa que sai da presença do Senhor, um desviado, não gosto muito dessa palavra, mas aquele que se desvia do caminho, ele não acorda naquele dia e fala assim: eu não vou mais para a igreja. Não. Ele vai aos poucos, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E até que um dia ele já não vai mais para a igreja. Quantos dias que você não vai para a igreja? Quantos dias que você não ora? E aí você está sempre cansada, sempre cansado, sempre tem um monte de afazeres. Se você imaginasse, não é? Eu também tenho um monte de afazeres, mas nós temos que nos organizar. Crente tem que ter uma agenda organizada, e eu falo por mim. Nós temos que nos organizar, nós temos que entender o que é primícia, e primícia é servir ao Senhor, primícia é estar na presença do Senhor. Senão nós vamos nos tornar como esse vale de ossos secos. Nós iremos nos tornar ossos secos dentro da casa do Senhor. E não é isso que o Senhor tem para nós. Não é isso que o Senhor quer de nós. Nós temos que estar apercebidos para que nós não venhamos a ter a morte espiritual. O Senhor não quer mortos espirituais dentro da sua casa. Ele quer vivos, pessoas cheias de vigor, cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo. Como que eu posso pregar uma coisa se eu estou sempre acabada, arrasada? Não, não é isso que Deus tem para mim. Você vai ter o seu dia difícil. Tudo bem, eu também tenho meu dia difícil. O problema é que todo dia é o seu dia difícil. Todo dia, aí não dá. Tem que mudar. Tem que mudar. E aí o Senhor falou assim: profetiza, profetiza, não se conforme,
Profetiza, não se conforme com a tua situação. Não se conforme em não orar. Não acha normal não orar. Ai, mas eu não leio a Bíblia, só pego a Bíblia no domingo. Só pego a Bíblia no culto. Não acha isso normal, não, porque não é normal você não pegar a Bíblia a semana toda. Não é normal. Não é normal você não orar. Às vezes a gente acorda de madrugada, não dá vontade. Mas o Senhor fala, vai dobrar o teu joelho, vai dobrar o teu joelho, vai orar, vai buscar a presença do Senhor. Amém? Não vou me estender muito, é um assunto muito longo, mas não se esqueça, morte física, morte espiritual e morte eterna. Todos nós, ou quase todos nós, poderemos passar por ela. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, te renove. Medite, medite nessa palavra. Que o Senhor possa falar aqui dentro. Faz tempo que você não vai para a igreja, né? Então vá, viu? Vá. Vá enquanto é possível. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra.